Você talvez seja contra o Bolsonaro, porque você não quer colocar um louco no poder. Mas você também não quer votar no PT, porque você cansou da roubalheira e tal. E por isso, hoje eu vou responder 20 perguntas de quem disse que não vai votar no PT de jeito nenhum. Acredito que 14 anos de PT já deu. Então, se a gente deixar Bolsonaro ser eleito, a gente não acaba só com 14 anos de PT. A gente acaba com 29 anos de democracia. Bolsonaro defende a ditadura. Votar 13 hoje não é votar no PT, é defender a liberdade de ser oposição. Não quero votar no PT porque em 16 anos o povo foi votando no PT e continuou na miséria. Então, no governo do PT foi o governo onde mais pessoas saíram da miséria na história do Brasil. Foi quando o Brasil saiu do mapa da fome na ONU. A principal pauta do PT foi lutar contra a miséria. Apenas acredito que tenho o direito a não apoiar nenhum dos dois. Então, eu respeito sua opinião, mas saiba que não votar é diminuir o número de votos válidos. Ou seja, você aumenta sim o percentual de votos do Bolsonaro. Você acaba votando nele indiretamente. Tem um vídeo meu que está na descrição que explica isso direitinho. Olha lá. Não voto, pois o Haddad apoia o governo do Maduro e quer censurar a imprensa. Tem um tweet circulando aí do Haddad apoiando o Nicolás Maduro, que é um ditador. Esse tweet é uma montagem, é falso. Isso nunca aconteceu. Além disso, o Haddad não quer censurar a imprensa. Ele quer fazer a regulamentação econômica da mídia, uma coisa que já existe nos Estados Unidos e que não tem nada a ver com censurar o conteúdo dos jornais. Se em 14 anos o PT nunca censurou nem a Globo e nem a Veja, por que ele ia fazer isso agora? Tenham medo dos dois lados. Então, o PT você já conhece. Teve crise, teve corrupção, mas não teve censura, não teve ditadura, não teve comunismo e o Brasil não virou Venezuela. Bolsonaro sim dá medo, porque é violento, apoia a ditadura e quer armar a população. É melhor lidar com um problema que a gente já conhece, né? Não quero compactuar com quadrilha nem com louco. Quando você não vota, você compactua com quem tá na frente. Você deixa o louco ganhar. Antes uma quadrilha que a gente pode combater do que um louco que vai nos calar. Não suporto a Manuela Dávila. Ela é muito prepotente. Então, eu também não ia muito com a cara dela não, mas eu conheci ela pessoalmente na semana passada e ela é maravilhosa. Ela tem uma história de vida foda, é mãe, respeita a todos e daria uma ótima vice-presidente. Porque o PT protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Então, vamos fazer assim, vai no Google e pesquisa lá, partidos mais corruptos. Vai aparecer um link da Wikipédia. Clica lá. O quarto partido mais corrupto é o PP, que o Bolsonaro fez parte por mais de 10 anos. Lá em 9º lugar está o PT. Ou seja, o histórico do Bolsonaro está muito mais envolvido com corrupção. O Haddad falhou como prefeito de São Paulo e não conseguiu se reeleger. Assim, se eleger ou não tem nada a ver com falhar. O Dória foi eleito no primeiro turno e o governo dele foi uma catástrofe. Já o governo do Haddad em São Paulo ganhou prêmios internacionais, foi até reconhecido pela ONU. Porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e isso não mudou no governo do PT. Na verdade, o governo do PT foi quando os LGBTs mais tiveram conquistas na história desse país. Em 2010 foi permitida a adoção de crianças por casais homoafetivos. Em 2011 foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo e em 2013 foi legalizado o casamento LGBT. Não voto 13 porque eu não voto em presidiário. Então, o Haddad é tão ficha limpa quanto o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro tem denúncia de Caixa 2, o maior escândalo dessa eleição, 12 milhões. Além disso, tem funcionário fantasma, ocultação de patrimônio. Ou seja, se existe justiça nesse país, o presidiário será o Bolsonaro em breve. O PT vai soltar o Lula, dar um indulto. Fake news. Tem uma reportagem no G1 que comprova que o Haddad falou que não vai fazer isso. Nos últimos anos, vimos o Brasil envolvido numa enorme crise econômica e escândalos de corrupção. A corrupção sempre aconteceu. A diferença é que o PT deixou ela ser investigada e via público. E sim, tivemos crise, mas no governo do PT também foi quando a gente teve o maior sucesso econômico. Ou seja, o PT ele afundou o Brasil, mas ele também fez o Brasil bombar. A economia vive em ciclos, isso é normal. É como dizem, né? Dias de luta, dias de glória. Já cometemos esse erro. Vamos tentar outra coisa. Assim, dá pra tentar outra coisa, mas não qualquer coisa. Se o PT foi um erro, o Bolsonaro vai ser uma catástrofe. E não sou eu que estou falando isso. São todos os jornais internacionais. Todos os jornais do mundo estão falando isso. Não troque uma crise por um apocalipse. Medo de não conseguir governar com a oposição como foi no governo Dilma. A maior bancada do Congresso é do PT. Quem você acha que não vai conseguir governar com a oposição? O Haddad ou o cara que fala que vai metralhar a petralhada? Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre!
Porque o PT é comunista? Vamos lá, aula básica de comunismo. O comunismo ele é um sistema econômico onde não existe propriedade privada. E para isso acontecer, antes é implantado o socialismo, que é um sistema de governo onde tudo é do governo e ele divide justamente entre as pessoas. Ele surgiu como uma crítica à desigualdade social do capitalismo e já tentou ser implantado em países como Rússia e Cuba, mas não deu muito certo. Não que o capitalismo tenha dado, mas o que importa é que o PT defende o capitalismo com menos desigualdade social. Foi isso que ele sempre tentou fazer. Nos seus 14 anos de governo, o PT nunca tentou implantar o comunismo no Brasil. Por que ele ia fazer isso agora? Porque o Haddad quer convocar uma constituinte. Nada disso. Isso é fake news. Tem uma reportagem no G1 que comprova que o plano de governo do Haddad não tem nenhuma proposta de constituinte. O PT deixou o Brasil com 60 mil homicídios por ano. E você acha que deixar se eleger o cara que quer armar a população vai diminuir o número de mortos? O Haddad tem propostas reais para mudar isso. Ele quer valorizar o salário dos policiais e não deixar qualquer pessoa despreparada pegar uma arma. Não voto 13 por causa do desemprego do governo do PT. Então, durante o governo do PT, o Brasil teve a menor taxa de desemprego da história, 5%. A taxa de desemprego atual do governo Temer é de 13%. E Bolsonaro tem uma política econômica exatamente igual ao do Temer. Ou seja, se você quer mudar isso, Bolsonaro não é a sua opção. Petrolão, mensalão, Lula preso, escândalos e economia horrível. Você está satisfeito? Satisfeito não. Mas se eu tenho o direito de criticar o governo, é porque eu estou numa democracia. Bolsonaro vai acabar com isso. Ou seja, ele vai fazer tudo isso e a gente vai ter que aceitar calado. Enfim, gente, eu não sou petista, eu não sou filiado ao PT, eu nem apoiei eles no primeiro turno. Mas o Brasil está correndo o risco de cair nas mãos de uma pessoa que apoia a ditadura e a violência. O voto no Haddad hoje é a única opção para evitar essa catástrofe. A gente tem que se unir e dar um voto crítico. Não votar é deixar a desgraça acontecer e assistir o barco afundar. Nesse segundo turno, vote na educação, vote em professor, vote em Haddad presidente, vote 13.